Oi pessoal, tudo bom? Então, é a primeira vez que eu estarei fazendo isso dessa forma, né? Eu já falo bastante na internet, tenho um podcast, falo bastante no podcast, mas eu pensei em fazer uma coisa diferente. Eu adoro falar, adoro colocar coisas minhas na internet, então assim eu pensei, por que não falar sobre as minhas experiências acadêmicas, as que já passaram, as que virão. E é uma coisa que sempre acabam me perguntando, né? Eu tenho redes sociais abertas e, Paula, fala um pouco da sua experiência estudando relações internacionais, estudando relações internacionais em Sergipe. Eu atualmente tenho 23 anos e eu me graduei em Relações Internacionais pela Universidade Federal de Sergipe em janeiro de 2023. E hoje eu pensei em falar um pouco sobre a minha iniciação tecnológica. Algo um tanto quanto diferente quando a gente fala de relações internacionais. Pelo menos dos cursos que eu já vi, porque é muito comum a gente fazer iniciação científica. Iniciação científica é o que há. Mas iniciação tecnológica foi a primeira vez que eu tinha visto e eu entrei. Eu fui bolsista, voluntária, mas a bolsista do projeto de iniciação tecnológica lá do departamento, que era de criação de um podcast sobre política externa brasileira, orientado pela professora Bárbara Mota, e também o projeto foi orientado pela professora Lívia Milani. E nós criamos o Diálogos de Política Exterior, que naquele ano, no PIBIT 2021-2022, ganhou o prêmio de melhor projeto de Ciências Humanas e Sociais na apresentação oral, que foi a apresentação que eu fiz. Então, eu já vou falar um pouquinho do projeto, de como foi isso, como foi a criação, quais são as etapas, para quem tem dúvida e tal. E esse é o meu prêmio, eu vou mostrar que ele é muito bonito, ele pisca, quer dizer, não é ele pisca, mas ele tem uma cozinha assim, ó. Eu acho ele tão bonito. E aí, vamos lá, é sobre isso. Então, comentando um pouco sobre o projeto em si. Para fazer a inscrição no projeto de iniciação. Para fazer a inscrição no projeto de iniciação tecnológica, foi igual ao projeto de iniciação científica, pelo menos na UFES. Então, tinha a parte de pesquisa, tinha aberto o edital, e lá, junto com os projetos de PIBIC, também tinha esse projeto de PIBIT, que era para a criação de um podcast sobre política externa brasileira. E assim, para quem não sabe, eu adoro podcasts, eu adoro fazer podcasts. Eu já participava do podcast, que é o Dicotomia Podcast, ou Maioral, e eu sou uma das criadoras e coordenadoras do Dicotomia. Então eu já tinha uma certa experiência, acho que na época já tinha feito pelo menos um ano de podcast, a gente já tinha lançado, sei lá, quantos episódios. E aí fizemos, né, a entrevista, eu fiz a entrevista, perguntou qual era o meu propósito, que eu podia ajudar no projeto e tal, e eu falei, né, da minha experiência, que eu gostava muito, tal. Teve a seleção e eu fui aceita como uma bolsista. Era uma bolsa na época, não era remunerada, era voluntária, mas era a bolsa que tinha. Fui aceita, peguei essa bolsa. E até na época eu precisei sair de outro projeto que eu estava participando, que eu posso comentar depois, que é o da SEDUC. Eu fui estagiária lá por quase 2 anos. E tudo bem, saí da SEDUC e tive que entrar no projeto porque não podia fazer os dois ao mesmo tempo, pela carga horária. E nisso eu falei com as professoras, nós íamos fazer esse podcast como uma forma, como um produto do Observatório de Política Exterior, então já existia o Observatório de Política Exterior, que faz parte do GEDS. Vou deixar os nomes, as imagens aqui. E aí era para fazer algo em conjunto com o Observatório de Política Exterior, que produz informes semanais sobre política externa brasileira. E aí pensamos e tal, e assim, era uma ideia grande, então não tinha como só eu trabalhar nisso, né? E aí nós comentamos, nós falamos na reunião do OPEX, que é o observatório, e outras pessoas que faziam parte do observatório também começaram a me ajudar no projeto. Então, assim, escrever roteiro, fazer entrevista, em vez de ficar uma pessoa só falando, 2 pessoas. Mas o que eu fazia? Eu escrevia o roteiro, eu editava todos os episódios, fazia as imagens, divulgação, entrava em contato com
a pessoa convidada, essas eram basicamente as atividades da época. Mas antes disso, né, eu esqueci de comentar, que nós tivemos aquele grande momento de pensar o projeto. Se o projeto ainda existir por muitos e muitos anos, não vai ter essa parte que a gente pensou no que seria, como seria a identidade visual, como seria o nome do podcast, qual a regularidade a gente faria os episódios, como seria o modelo dos episódios. Então, tudo isso foi pensado no início, todo o planejamento de como seria aquele projeto. Então, fizemos tudo, e aí, a parte da execução foi que eu mandava mensagem, mandava um e-mail para a pessoa convidada, perguntando, fazendo toda aquela parte toda bonita para a pessoa se interessar em participar, trazia o tema e tal, a gente conversava, fazia o roteiro, gravava entrevista, eu editava o áudio, fazia imagem, divulgava, todas essas coisas. Era um trabalho bastante constante, assim, toda semana tinha coisa para fazer. Os episódios eram lançados quinzenalmente, mas eu propunha, assim, eu coordenava as ações, eu era coordenadora discente do projeto, e eu pensava assim no esquema de organizar os 15 dias de uma forma que em um dia eu pudesse gravar, tipo assim, num dia eu pudesse criar o roteiro, depois gravar, depois editar. Sempre tinha um ritmo, assim, eu fazia de jeito bem parecido, todas as semanas. E aí eu trabalhava todas as semanas, assim, no projeto. Não era algo que eu fazia esporadicamente, era bastante constante. Então, e eu observava isso também em outros projetos de PIBIC. Eu não sei, eu nunca tive experiência de PIBIC, eu faço parte de um grupo de pesquisa, mas eu não participei do PIBIC por conta das várias atividades que eu já tinha na universidade. Eu já não tinha mais tempo para fazer, porque eu tinha que ter uma quantidade de tempo, de crédito, essas coisas que eu não tinha mais. Eu fiz várias outras atividades que eu posso contar aqui. Mas aí eu percebia nisso, que tipo, no PIBIC você tinha essas obrigações contínuas, sabe? Tipo, tinha muitas coisas que você tinha que fazer por várias vezes. Acho que, às vezes, eu não sei, eu não fiz PIBIC, mas dava pra, tipo, você pesquisava e dava uma folga, e aí pesquisava e tal, mas, pelo menos, a minha atividade do PIBIC e de outras que eu vi, era um trabalho bem constante. E aí, isso fica muito a cargo de cada grupo, de cada professor orientador, de cada estudante, tal e tal. Mas o que acontece? Algo que é comum tanto para o PIBIC quanto para o PIBIC é o envio dos relatórios. Então, lá na UFES, eu falo da UFES porque é a minha realidade. Você tem que enviar um relatório parcial, isso, um relatório parcial e um relatório final. Isso é assim, no meio do projeto você manda um relatório nos moldes, eles mandam um modelo, não é nada muito grande, acho que não passa de 5 páginas, não chegando a 5 páginas talvez, mas mais que 5 não é, pelo menos na minha época. E aí você respondia lá, colocava o que você tinha feito, o que você pretendia alcançar, o que já tinha sido feito até aquele momento, tinha um esquema, mandava, era avaliado nas notas, tinha 2 avaliadores, e aí tudo bem, e aí depois você fazia outro no final, que era maior, acho que era até 18 páginas, explicando todo o processo, assim, tem pontos obrigatórios, então não se preocupe se você estiver com medo de o que fazer, eles mandam um modelo, aí você vai respondendo cada um, tipo, tem um tópico, eles perguntam aqui, fale sobre tal coisa, como você fez, quais foram os resultados, você monta, legal, feito. Fiz os 2, terminamos os episódios, acho que nós lançamos 22 episódios naquela temporada. Eu tenho quase certeza que foram 22, porque eu lembro que era o número exato entre homens e mulheres. Foram tipo 11 convidadas e 11 convidados, sabe? Então eu tenho quase certeza que foram 22. Então, certo, tudo feito, legal, tchau, tchau, beijos. Mas não acabou por aí. Pelo menos assim, na minha experiência de PIBIC, a gente também tinha que fazer as apresentações dos trabalhos, que foi nisso que eu ganhei o prêmio. De novo, ele apaga, acende. E aí, antes de fazer a apresentação, você tem que submeter a sua proposta e o seu resumo. Mas não só isso, tinha 2 etapas. Uma, você tem que fazer um vídeo de pitch, que se você assim se interessa em apresentar coisas, apesar desse vídeo não estar sendo tão curto assim, mas não vai passar de 15 minutos, eu espero. O pitch é você fazer uma apresentação rápida do seu projeto, ou até mesmo de você, assim. É bem interessante para quem quer aprender a falar em público ou aprender a falar para públicos, porque às vezes você só precisa fazer um vídeo, você não precisa falar para ninguém. Mas falar de forma rápida, concisa, eu fiz um curso de pitch através do PIBIC, que era obrigatório, foi super legal.
Eu aprendi várias coisas assim, acho que foi bem interessante. E a gente pega essa ideia do pitch e tem que fazer um vídeo de até 2 minutos, eu acho. Era um vídeo curto, assim, bem curto, apresentando o projeto, os resultados do projeto. Tipo, eram várias informações essenciais do projeto, mas bem rápidas, sabe? Eu lembro que eu fiz o vídeo e eu gostei, achei que ficou legal. Tals. E aí, fiz o vídeo, submeti, que tinha que enviar, e também tinha que enviar o resumo do projeto para o evento. E aí nisso eles diziam, você dizia, eu quero apresentar oralmente ou fazer um pôster. O oral dava o prêmio, de novo, última vez, juro. E o pôster dava um certificado. E eu gosto de prêmios. Mas eu lembro que, eu nem sabia, acho que tinha esse prêmio específico, mas eu sabia que fazer a apresentação era mais interessante, você era avaliado pela equipe do CNPq, então era uma coisa mais, né, mais up. E aí, tudo bem, eu submeti o resumo e eles mandam dizendo, você foi aceito para fazer a apresentação oral e tal. Eu recebi, eu fui uma das pessoas selecionadas, lindo. E aí eu fui fazer a apresentação lá na UFES. Eu estava bastante nervosa. Eu lembro que eu pedi pra minha mãe me levar, porque eu sou uma pessoa que dirige de uma forma nervosa. Então eu não gosto de dirigir quando eu estou nervosa. E aí eu pedi pra ela me levar. Eu fiz a apresentação. Teve uns problemas, assim, mas assim, não na apresentação, em formas logísticas, meu slide não estava abrindo, sabe? Eu tinha enviado o slide, meu slide não estava abrindo. Assim, essas coisas que deixam a gente nervosa. Mas fiz a apresentação, deu tudo certo. E aí tinha o último dia do evento, que era a coisa do prêmio, né, e tal. Vamos todos lá, parabéns, não sei o quê. Mas assim, de fato, eu achei que eu não ia ganhar. Eu falei assim pra minha mãe, se eu ganhar alguma coisa, vai ser no 3º lugar, tá? Vai ser o máximo que eu vou conseguir, aí sobre isso, tá tudo bem. E eu lembro que quando saiu assim o resultado, eles falam de trás pra frente, né? Então do 3º pro 1º. E quando chamaram o 3º lugar e não foi o meu nome, eu murchei de uma forma tão significativa. Eu fiquei tipo, acabou o sonho naquele momento. E aí, eu lembro que eu tava com uma amiga do lado, Maria Rita, também escotômica. E aí eu fiquei, não sei, tudo bem e tal. Aí, em segundo lugar, também não era eu já não tinha muita esperança, mas, né, era alguma coisa. E aí, quando foram anunciar o 1º lugar, eu já tinha desistido. Foi uma coisa assim, whatever. Eu realmente não tava, assim, com nenhuma esperança, eu já tinha desistido, super. E aí chamaram Paula Renata e eu tomei um susto. Eu realmente tomei um susto muito grande, acho que eu dei um grito bem alto lá no auditório. E foi isso, eu recebi um prêmio, tal. Mas essa é uma forma inicial, assim, de falar sobre o projeto. Eu gostei muito. Foi sobre uma coisa que eu já gostava de fazer, que é podcast e política externa brasileira. São os meus 2 assuntos preferidos. Só faltava Jonas Brothers, que é o meu 3º assunto favorito. Mas, assim, já estava no top 2, já estava perfeito. E eu gostava muito de fazer. Eu adoro falar com pessoas, produzir episódios e tal. E eu acho muito massa, eu gostei demais, assim, foi a minha cara. Eu lembro que eu comentei com a minha orientadora que era a minha cara aquele projeto. Eu gosto muito. E quando eu me inscrevi, eu falei pra minha mãe também, mãe, é muito a minha cara, eu tenho que passar. E é isso, assim, foi muito legal. E se quiser, eu posso falar mais sobre isso, talvez tenha sido muito rápido ou não sei. Mas, trazer mais detalhes. Mas, assim, o que fica? Se você tiver a oportunidade de fazer algo assim, faça, entendeu? Se não for iniciação tecnológica, iniciação científica e tal. Mas eu tô falando da minha iniciação tecnológica, principalmente porque não é algo muito comum que eu vejo de iniciação tecnológica em relações internacionais. E aqui para mostrar que sim, existe a possibilidade de você fazer iniciação tecnológica em relações internacionais, uma ciência social aplicada e tal, né? Pode não ser muito óbvio à primeira vista, mas e não só fazer podcasts, tá? Você pode fazer outras coisas, você pode fazer jogos, sei lá, aplicativo, coisas de relações internacionais com tecnologia, inovação social, impacto social. Eu falava muito lá na apresentação, nas apresentações sobre o impacto do projeto, e ele era ligado à tecnologia, impacto social. E acho que foi muito massa, assim, ter essa experiência, sabe? Se você vir algo com relação a isso, não só em podcast, qualquer outra coisa, faça, entendeu? Assim, é muito bom participar de projetos da universidade. Não só porque você se integra mais à universidade, você pode ter maior interação com seus colegas, com seus professores, como também você traz uma contribuição para a comunidade acadêmica, a comunidade do seu país, sabe? Eu acho que é muito massa, eu
gostei muito, foi uma experiência incrível e eu recomendo para você também. Então, estudante de Relações Internacionais que se sente perdido em o que fazer na universidade, tem então a iniciação tecnológica, além da iniciação científica também, que é já mais famosa. E é isso, fico por aqui. Espero ter falado de uma forma entendível e espero trazer outros vídeos, porque eu gosto muito de falar sobre isso. Não quero sofrer bullying na internet. Espero que gostem. Dê o like, se inscreva no meu canal. E é sobre isso. Beijos. E eu e o meu prêmio. A gente vai se despedir. Tchau, tchau!